Oi, gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer o espaço proporcionado pelo Observatório da Branquitude e também dizer que é uma honra estar aqui com Selma e Nilma. Vai ser um prazer trocar esse papo aí. Eu queria iniciar lendo um pouquinho a ementa que o Observatório da Branquitude preparou, com algumas mudanças ali que eu propus, para a gente entender um pouco o que a gente vai debater nessa mesa. Queria avisar também que eu acho que a gente está tendo um dia muito bacana para falar, pensar sobre a branquitude, mas que está muito brando, então eu queria aquecer aqui com as duas esse debate de pensar emergências climáticas e a branquitude, territórios e resistências. Então, vou iniciar lendo aqui a ementa. O estar branco no mundo empurra todo o planeta a uma espécie de suicídio coletivo, ao passo que todo o planeta colhe os resultados de um desenvolvimento que domina, degrada, explora, segrega, separa e dita quem e como sofrerá desigualdades. As externalidades do modo de estar na Terra do branco é a consequência da emergência climática. Se, por um lado, queremos colocar lupa nesses que são os verdadeiros responsáveis, por outro, queremos trazer para a superfície as experiências de resistências e soluções negras que emergem dos nossos territórios. Nós, corpos das mulheres negras, nos quilombos e em todas as organizações coletivas de combate. O caminho para uma efetiva justiça climática passa necessariamente pelo abalo das estruturas de dominação utilizadas pela branquitude. As mudanças não virão das ideias dos autores que as causam, mas sim daqueles que chamam de outros, dos que estão à margem, daqueles onde a criatividade e a solidariedade surgem como alternativa para um sofrer desproporcional dos efeitos e das políticas de ausência e necropolíticas. São soluções e resistências criadas por aqueles que secularmente enxergam a natureza e o mundo como extensão simbiótica do seu próprio corpo. Resistência para nós é ser, viver e sorrir. Que nesta mesa a gente possa celebrar a teimosia da vida, a resistência da luta e a terra que somos nós. O início dessa mesa, eu queria convidar a gente a se envolver, trazendo o Nego Bispo, né, que falou sobre o desenvolver, então que a gente possa se envolver para abrir essa caixa de Pandora. A ideia aqui não é criar conceitos, né, é muito mais abrir diálogos e entender o papel crucial das mulheres negras no combate às injustiças climáticas, mas também no fomento à vida nos territórios onde a diversidade e as questões climáticas imperam. Então, eu queria aqui iniciar a mesa colocando um ponto-chave, né, pensando nós, quanto mulheres pretas, e a questão climática, nossos territórios, e como somos, só pelo fato de ser, resistência. Então, queria iniciar com Nilma. Tudo bem para a senhora? Bem, primeiro, falar para convertidos é difícil. Eu imagino que todo mundo que está aqui já tem, né, conhece o tema. E não é fácil que a gente não chover no molhado, né? Vai ter que chover no molhado. Por outro lado, eu noto que, se vocês olharem aqui, nós estamos nas cadeiras brancas da branquitude, palco, e as cadeiras pretas na plateia. Isso já é um sintoma da branquidade, da branquitude que nos envolve. Mas outra coisa seria, vocês conhecem a Selma, né? A Selma, inclusive eu vejo ela no internet com seu marido, né? E é impressionante. E aí me lembrou uma historinha não sei se vocês conhecem, é uma historinha antiga do Leão e o Rato. O leão vai comer o rato e o rato tenta convencer o leão que ele é importante. Então, ele não pode ser comido pelo rato. E o leão, daquele tamanho, né? E aí o rato vai mostrar para o leão, olha, quer ver? Vamos ver. Daí ele sai junto com o rato, o leão e o rato, e eles vão para a selva. E claro, todo mundo tem medo do leão. Diz, está vendo como eu sou importante? Então, aqui ela é o leão e eu sou o rato. A outra coisa que eu gostaria de dizer, eu vou ler uns negocinhos aqui, porque o tema ele é relativamente novo para nós, né? Sobretudo na Amazônia. Então, vai ser do tipo profundidade de um pires, que eu vou falar vai ser a profundidade de um pires. A Selma não, a Selma ela é ligada
a área de ciências humanas. Então, eu vou salpicar aqui, fazer um splash, né? Fazer uns salpicos aqui dessa minha fala. Vou tentar correr para não atrapalhar nossas coisas. Bem, o tema, não se pode falar desse tema branquitude, territórios, sem falar em espaço, né? E também sem falar no racismo. Da mesma forma que não podemos falar nisso sem falar em colonialismo e cristianismo. Todos nós estamos encharcados dos efeitos do colonialismo e do cristianismo, né? O colonialismo, você nem pensam. Quando eu penso a Amazônia, Amazonas é grega, né? Da origem grega. Quando a gente pensa na questão decolonial, de como a gente vai deixar de ser, vou dizer, pensar no decolonial, ou seja, retirar as heranças do colonialismo, se a gente fala português. Como é que a gente falando português e raciocinando em português, na língua portuguesa, vai conseguir tirar o colonizador de dentro da gente? E como a gente vai também retirar o cristianismo que veio junto com a espada, né? A espada e a cruz. Se a gente sabe que o cristianismo encharca nossas vidas, nossos antepassados, não só nos nomes das cidades, né, que tem aqui, São Paulo, Santa Catarina, um monte de santo, e igrejas, a quantidade de igrejas, dizem que na Bahia tem uma igreja para cada dia, 365 igrejas. Então, é impossível praticamente, no momento, mesmo na nossa geração, a gente não falar dessa questão do encharcamento do cristianismo, inclusive porque, como ressalta uma professora, Lia, os feriados, né? Feriado de Natal, são impostos, né? O feriado de Natal, a Semana Santa, tudo tem a ver com o cristianismo que não é nosso. Né? Nós estamos dentro disso, né? Então, falar de branquidade, território, sem falar no racismo, no espaço, no cristianismo e no colonialismo é muito difícil. Então, para a gente retirar isso é muito difícil. No nosso estado, por exemplo, tem bem uns 20% das cidades tem nome de cidades portuguesas, né? O próprio Belém, que é de onde eu nasci, onde eu moro, tem um bairro em Lisboa que é Belém, né? Do racismo a gente pode, eu vou só pontuar que o racismo, o preconceito e a discriminação, eles são um trio, né? A gente, tanto o racismo quanto o preconceito, que é um conceito prévio, estão no campo das ideias, né? O racismo é uma ideia também de que existem raças e que umas são superiores à outra, e o preconceito também é questão de ideia, né? E tanto os dois, aliás, os três, a discriminação é a prática do racismo do preconceito. E todos os três têm o seu lado, a sua versão positiva e negativa. Ou seja, numa relação de poder, o racismo ele beneficia, ele dá poder aos brancos e negativiza a população negra e indígena. Da mesma forma como o preconceito ele pode ser positivo ou negativo e vai beneficiar sempre alguma parte, né? A discriminação também, você sabe que é negativa e positiva, tanto que a gente tem nessa questão das cotas uma certa discriminação positiva para nós nesse caso, né? A branquidade, aliás, a branquitude, que as pessoas falam em branquitude e branquidade, algumas pessoas preferem o termo branquidade porque acham que a palavra negritude ela foi praticamente um contraponto à negritude. Então, a branquitude, como vocês sabem, ela é uma naturalização da superioridade branca, digamos assim. É da natureza, foi natural. Os brancos se consideram naturalmente superiores, são o padrão de beleza, o padrão de honestidade, padrão de inteligência, todos os padrões positivos possíveis. E, a partir deles, é que nós tanto
a população negra quanto indígena, que ela se localiza. Então, na verdade, desde a escravidão, a população negra trabalhou para os brancos, né? E os brancos trabalham só para eles mesmo, né? Os negros trabalham só para os brancos, se montei para os brancos, e os brancos trabalham só para eles. Então, vocês sabem que tem a questão da etnia. Por exemplo, os indígenas têm a etnia que eles sabem as suas etnias. Eu sou Munduruku, eu sou Kayapó, eu sou Pinagé. Eles sabem as etnias deles. E os brancos brasileiros sabem a sua nacionalidade dos seus parentes, né? Sou italiano, meu pai, e com orgulho, né? Eu sou italiano, meu pai era espanhol, português, e nós não sabemos. Nós viemos, ainda não sabemos, porque quando chegar o DNA, talvez a gente consiga saber, né? Então, a gente usa, de fato, o termo raça para poder, porque nós não sabemos nem a nossa nacionalidade e nem nossas etnias. Talvez eu seja banto, não sei, mas sabemos que não é assim. Então, essa naturalização do padrão branco é que eles que consideraram a questão da branquitude, ou seja, eles não têm raça, eles são o padrão neutro. E nós somos racializados, e os indígenas também. Eles não são racializados. Agora, diferente do que era antigamente, quando a gente falava, porque eu escrevi um livro em 1993, e a gente já falava um pouco nisso, a gente tinha essa ideia de que, quando é uma coisa boa, os negros são individualizados. Olha, aquele ali, aquele negro. Mas quando é uma coisa ruim, é generalizado. Os negros são isso, os negros são isso. Acho que, como eu estou dizendo, como falar para convertido é difícil, isso tudo que eu estou dizendo vocês já sabem, mas eu só estou reforçando aqui porque é meu dever. Afinal de contas, a gente está aqui para isso, né? A outra coisa que eu queria destacar aqui é que, como vocês sabem também, a Cida Bento criou a questão do pacto silencioso, o pacto narcísico da branquitude, que tem a ver com os brancos protegerem-se a si mesmos e aliviar, digamos, as cagadas que eles fazem. Por exemplo, no caso, agora mesmo eu estava lendo que no caso da Siri, como é o nome aquela a mãe do Miguel, a mãe do Miguel, mas a mulher, a Siri, não sei o quê. Sim, pois é, eles aliviaram ela agora. Isso é muito parecido o que eles fizeram realmente com a questão do coiso, né? Que quando a CONAC entrou com aquele pedido que o coiso, aquela discriminação, aquele racismo que o coiso, ele ainda não era presidente. Se o Supremo tivesse acatado aquele pedido, ele teria sido condenado, nós não teríamos passado 4 anos ou mais com esse homem, entendeu? Fazendo isso, ou seja, a justiça é um dos os maiores focos dessa questão do que ela chama de o pacto silencioso, pacto narciso da branquitude. Ele é um exemplo, digamos, emblemático. Essa absolvição do coiso, porque o que ele falou lá era, olha, vocês o cara conseguiu carregar, tu pesa mais de 7 arroba. Isso é um racismo explícito. Então, se ele não tivesse aliviado para ele, nós não teríamos vivido isso tudinho, né? Então, nós temos que pensar esse judiciário, forçar o judiciário a rever suas coisas, né? Então, uma das questões aqui é, digamos, como quebrar isso, como sair dessa situação do pacto da branquitude, da própria branquitude em si, que não é uma coisa fácil, né? Porque está introjetado em nós e neles, né? Eles se sentem superiores e nós nos sentimos inferiores, faz uma diferença maior. Se fosse só nós nos sentimos inferiores, é uma coisa, mas nós nos sentimos inferiores e eles se sentem superiores. Então, são 2 espaços. Então, para quebrar isso, é difícil. Nós temos que fazer essa questão que vem sendo feita mesmo, né? A questão das políticas de ação afirmativa, que isso é longo prazo, política de ação afirmativa, nós temos que criar
territórios de negritude, porque nós temos o quê? O nosso território tem o quê? As favelas, baixadas, quebradas, praticamente são territórios da negritude. Da negritude, enquanto Ipanema, a Orla do Rio de Janeiro, a Morumbi, esses são os espaços da branquitude. Então, para quebrar isso, é um processo muito difícil e longo, todos nós sabemos disso. Mas nós não devemos parar de fazer isso. Então, as políticas públicas, atingir a mídia, né, de alguma forma, e usar as coisas mesmo deles, né? Eu costumo dizer que a gente tem que encontrar o que eu chamaria de... Agora, eu não chamo assim, mas eu vou chamar assim agora. Uns poltrinhos de Troia, digamos, não é um cavalo de Troia, mas se a gente conseguir encontrar um monte de cavalinhos de Troia, uns poltrinhos de Troia, porque não tem muito jeito se nós não mergulharmos nele, porque não há possibilidade de você conseguir a equidade sem contar com alianças, inclusive dos brancos, evidentemente. Sozinhos nós não vamos... O Jefferson Dalia me lembrei, sozinhos nós não somos nada, né? Sozinhos nós não somos nada, como diz o Ubuntu. Sozinhos não somos nada, nem corno nós somos sozinhos. Então, eu me lembrei porque uma vez ele pediu para eu falar isso. Então, nós temos que criar território de negritude, né? Eu acho que a Selma vai entrar mais propriamente dito e criar território de negritude é enegrecer os lugares, ou não só falar como roçar a língua na língua do Luiz de Camões, como disse o Caetano, mas roçar nossa língua em outras línguas dos nossos ancestrais, dos nossos... Então, para terminar, eu sempre costumo vender o peixe aqui, vender uns peixezinhos, não é muito pitiu, mas, aliás, você nem sabe o que é pitiu, né? Tem um cheiro forte. Eu vou repetir, é uma paráfrase da Efuniak, que ela mora no Brasil, é uma tanzaniana, se não me engano. Eu gosto muito dessa frase, que tem a ver com a luta das mulheres negras, né? Metade da população, metade da humanidade são mulheres, e a outra metade são filhos delas, viu? Outra metade são filhos dela. E também a frase que também eu gosto de repetir, que é do Galeano, porque eu imagino que os nossos antepassados, quando estavam escravizados, eles nem pensavam que poderiam ser libertados, né? Tal a dificuldade. 400 anos de escravidão é muito. Então, o que eu gosto de dizer do Galeano, a frase que eu gosto de dizer do Galeano, é uma... que ele diz que não é dele mesmo, ele diz que não é dele, mas foi ele que divulgou. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que não deixemos de caminhar. Obrigada. Obrigada, Nilma. Agora eu queria ouvir um pouquinho da Selma também. Pode trazer suas reflexões. Depois eu vou dar umas direcionadas, aí umas perguntas para aquecer. Boa tarde. Boa tarde. Está todo mundo acordado? Acordadas? Falar depois do almoço é uma competição complicada, mas vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer o convite, agradecer ao Observatório da Branquitude no time, da Manu, do Thales, do Diogo e de toda a turma que fez com que esse momento pudesse acontecer. É muito bom ver pessoas pretas propondo um pensar preto em uma conversa que a gente já faz ela há muito tempo, mas talvez não no coletivo, né? A gente vai fazendo em outras trincheiras. Então, é importante a gente vir para fazer essas conversas aqui dentro, porque é um tema que muito nos interessa, que é a pauta climática em geral, porque nós estamos aqui, todo mundo faz parte, né? Então, agradecer, dizer que a dona Nilma nada mais é do que a pessoa que pensou a Marcha das Mulheres Negras, né? Então, ela não é nada de ratinho, não, pelo contrário, ela é o leão, uma leoa. Né? Então, e agradecer a Gisele aí por estar com a gente nessa mediação.
Eu quero rapidamente aqui, eu sei que você já deve ter lido isso, vou fazer, mas o Johnny disse que chover no molhado é importante, que se não chover as sementes não nascem. Então, já que chover no molhado é importante, então vamos lá. O censo do IBGE, que a gente teve acesso agora, em 2022, depois que o outro lá saiu do poder e largou, e a gente conseguiu fazer esse censo, né? O IBGE disse que somos mais de 1.300.000 quilombolas, né? Disse também que nós estamos em 474 mil domicílios, que 70% dos quilombos estão no Nordeste, né? A Bahia é o estado que mais tem quilombos, seguido do Maranhão, e aí vem depois, aí entra na disputa Pará, Minas, Pernambuco. Porém, o IBGE também nos diz que 87,41% dos quilombolas não vivem em territórios titulados. Eles não vivem em territórios titulados. Também disse que 1/3 dos quilombos estão na Amazônia, que das 5.570 cidades, 1.696 têm quilombos. Alcântara, 84% das pessoas se declararam quilombola. Alcântara no Maranhão, Cavalcante em Goiás, 57,8% das pessoas declararam quilombolas. E Salvador, a capital, que 15 mil pessoas se autodeclararam quilombolas. A gente for levar em consideração ali que Ilha de Maré pertence a Salvador, então a gente está acreditando que os recenseadores foram, e a gente sabe que esses números aqui podem ser maiores, porque muitas pessoas não foram recenseadas, né? Então, esses números, com certeza, são maiores. Quando a gente fala, especificamente do tema, né, que é territórios e resistências negras à branquitude, eu não sei se a gente... O contexto de resistência, assim, sabe? Para nossos territórios. Porque o próprio IBGE está dizendo que a maioria de nós, mais da maioria de nós, não moramos em territórios titulados, ou seja, não é um território ainda nosso, embora sendo nosso de pertencimento, sendo nosso de ancestralidade. Mas como o que vale é o papel, né? Esse território ainda não é nosso. E um exemplo disso é os assassinatos de lideranças. A gente tem uma lista enorme de lideranças quilombolas, em especial mulheres, na lista de ameaça. Há uma semana atrás, assassinaram seu Doca no Maranhão. Né? Há quase 3 meses, Dona Bernadette, uma senhora de 72 anos, levou 22 tiros. Levou 22 tiros. Dos 22 tiros, 12 foram no rosto. Né? E para nós que tivemos que ir para lá, para ir para o ML, para fazer reconhecimento, ver o corpo dela em cima de aquela pedra de mármore, de negociar com a funerária para fazer maquiagem, para conseguir fazer um velório com 3 horas e não mais caixão aberto, porque a primeira orientação foi que o velório fosse de caixão fechado, porque não tinha condições de deixar as pessoas verem, se despedir de Dona Bernadette naquela situação. Dona Bernadette perdeu um olho, perdeu o nariz, perdeu parte da boca, ela perdeu todo o rosto. Né? Para quem é de terreiro, sabe que a gente tem que fazer o ritual de passagem. Nós não conseguimos fazer, Dona Bernadette, porque não foi possível levantar a cabeça dela, porque os miolos dela estavam num sofá da sala. E aí, eu acho que isso a gente precisa estar falando, porque isso é normal, né? É normal. Tem uma cena, eu não sei se é aqui no Rio ou em Salvador, de um carro que de IML, eu não sei se é IML que chama, com sangue escorrendo assim, sabe? O carro andando. É aqui no Rio ou é em Salvador? É aqui, né? Pois é. Então, a resistência que nós estamos fazendo, né, ela está sendo feita, mas tem uma questão que ela perpassa pelo Estado brasileiro, que é o maior violador, que é quem mata os nossos corpos, é quem viola os nossos corpos, é quem viola o nosso território. A gente estava na oficina agora no Piauí, no território do Bispo, lá em Sumidouro.
Em um único território tem 231, eu não sei como é que é o nome daquilo, que segura aquelas hélices para energia eólica. Eu não sei como é que é o nome. É um troço que tem 102 metros de altura para cima da terra, 45 metros para baixo da terra para segurar, e cada hélice mede 75 metros. Eu fiquei lá 2 segundos, não aguentava aquele barulho, tipo esse aqui, do ventilador, porém mais forte. No ouvido, já estava ficando irritada. Então, você imagina uma pessoa ficar 24 horas com aquele barulho no ouvido, com aquela sombra passando assim, ó, ali. E o que é pior, com a sua área totalmente... Aonde está aquilo instalado, você não pode fazer nada, você não pode plantar, você não pode fazer nada. No Brasil, nós somos mais de 6.500 quilombos. Um pouco mais de 3.000 é certificado, mas titulado é menos de 172, porque ainda tem a questão que pagou as pessoas, mas as pessoas não saíram, pagam o valor, mas as pessoas querem mais, ou não pagou o valor, né? E aí, como a gente está aqui no Rio, tem o Quilombo Sacopã, acho que quem é do Rio já ouviu falar, pelo menos, se nunca foi, que é o metro quadrado de quilombo mais caro do país, onde moram aquelas famílias ali, do seu Luiz, da família Sacopã ali, e cercado de condomínios de luxo, que jogam seus lixos e seus esgotos dentro do território. O pessoal joga a sacola de lixo das janelas. Um pouco antes da pandemia, nós tivemos um pau danado, porque tínhamos que fazer esse enfrentamento, isso sem contar as diversas vezes que trancaram o quilombo e ninguém saía, que o pessoal guardava carro lá e tirava porque o carro era do ator X, ator Y, do desembarcador Y que ficava lá, e por isso que abriram os cadeados, né? Inclusive na gestão desse atual prefeito, né? O atual prefeito, né? Foi nessa numa gestão, não sei se era como governador, não sei o que ele era, mas era um negócio complicado, né? Então assim, as nossas resistências, elas se dão. Inclusive, resistência ao próprio Estado brasileiro, né? Que é a nossa mola de enfrentamento, né? Porque a não titulação dos territórios é uma questão literalmente racial. Quando a gente fala da questão da branquitude, aí a gente, quem não sabe, não leu, ou recomendo ler o texto da Cida Bento, mas o racismo, ele é um pacto muito bem amarrado, né? Ele é muito bem amarrado, e aí ele tem vários nomezinhos, né? É racismo estrutural, é ambiental, e aí vai dando os nomes, porque ele vai mudando conforme é necessário para ele continuar sugando. O racismo o professor Hélio já disse, que é uma máquina de moer carne preta, é uma máquina de moer gente, né? E aí a gente vai sendo engolido, vamos sendo engolidas nesse processo. Então, assim, os nossos territórios, eles viraram alvo, eles são alvo de cobiça. Né? Eles são alvo de cobiça, seja para especulação imobiliária, seja para ampliação dos... Porque, assim, eu acho muito engraçado, né? O governo tem a expansão agrícola, que é o Matopiba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas só pegou a área do povo pobre. Assim, as fazendas do Sarney, Brairo Maggi e Companhia Limitada estão lá intactas. E a gente sabe perfeitamente que tem fazenda dessas que são maior do que muito território quilombola. Mas elas estão lá, protegidas, inclusive protegidas pelo Estado brasileiro. Que se a gente for fazer uma ocupação, é a polícia que vai lá, a polícia que a gente paga, que o fazendeiro também paga, mas vai tirar a gente de lá, da tal da reintegração de posse, que só arrebenta para o nosso lado. Então o cara chega, desmata, faz o que quer, viola, coloca vários tipos de violações. Então você tem aterro sanitário, você tem essas energia eólica que passa por cima da casa das pessoas e não põe energia para as pessoas. Você tem linhão, você tem ampliação de BR, tudo, né? Dentro dos territórios. E a gente ainda tem que sobreviver no papel de resistência, e que a gente está fazendo isso há muito tempo, e de uma determinada hora cansa. Nós estamos cansados, na verdade.
Né? E o pessoal, não, vocês têm que continuar. Mas continuar se você vê um horizonte. Bom, e que eu continuo não vendo. Embora, porque esse governo não é nosso, é um governo de disputa, é um governo que disputa narrativas, é um governo que disputa espaço, é um governo que nós vamos ter que ir para dentro. Né? Então, a gente precisa também cuidar desse espaço. E, por fim, eu acho que tem uma... dentro dessa questão do que nossos territórios, e a resistência que a gente faz para os grandes projetos, citei Matopiba, mas também esses outros grandes empreendimentos que falam que é para desenvolver, aí o bispo já explicou aqui pela manhã o que é o entendimento de desenvolvimento, que nos exclui desse processo, a lentidão do Estado brasileiro e não titular os territórios quilombolas. E aí, uma pergunta que eu faço, né? Se continuar matando a gente como estão, quem é que vai ficar em cima desses territórios quando eles forem titulados? Porque estão matando mesmo. Né? E as pessoas têm certeza que podem matar, que podem fazer, porque não vão acontecer nada com elas, porque elas têm a certeza da impunidade, a certeza que a lei vai estar do lado, que vai estar respaldado, e por aí vai. Então, eu acho que é pensar nas vidas dessas pessoas, pensar na forma com que essas pessoas vivem, nas suas formas de manter os seus conhecimentos, de manter as suas resistências, mesmo que amadoras, né, mas que estão fazendo com que essas pessoas vivam até esse processo, mas, acima de tudo, as pessoas vivas. A gente precisa das pessoas vivas. Né? A gente sabe que todas as vidas importam, mas as vidas que estão tirando nesse momento são as vidas pretas. São a vida das mulheres, com requinte de crueldade. E isso precisa ser colocado em consideração, isso precisa ser levado em consideração, porque só está morrendo do nosso lado. Só do nosso lado que estão matando. Né? E eu estava brincando aqui, é brincadeira mesmo, falando que a gente tem que parar e dar um tempo aí nas leituras de Mandela e Martin Luther King e começar a ler Malcolm X. Porque esse negócio de paz e amor a vida inteira, isso está nos custando nossa própria vida. Então, esse negócio de dar flor para racista, abraçar racista, beijar racista, caminhar não me chama esse raio dessa caminhada de paz, esses troços todo, isso está custando nossas vidas. Então, acho que a gente precisa dar uma radicalizada mesmo, como Malcolm X fez, e aprender com ele, inclusive, um processo de resistência. Porque nós somos um povo pacífico. Somos pacíficos mesmo. Porque se a gente quisesse resolver as coisas de uma outra situação, o negócio seria bem diferente. Mas a gente ainda acredita, né, nesse mundo utópico e que a gente vai construindo todos os dias. É isso. Obrigada. Só para avisar, pessoal, quem quiser fazer perguntas, a gente tem papeizinhos para distribuir aí, que depois eu repasso as perguntas aqui. Aproveitando um pouco da fala tanto de Nilma quanto de Selma, eu queria colocar assim, como que pensa território e resistência numa terra pindorâmica, onde a branquitude chegou aqui como invasores, e até hoje essa posição deles de invasores permite com que eles se achem no direito de continuar invadindo terras, né? Enfim, a gente tem agora vários processos de litígio, processos judiciais, papéis, mas o que garante de fato o território, se não garante nem para os povos originários daqui, quem dirá nós, um povo trazido de lá para cá. Então, eu acho que pensar a branquitude, território e resistência traz para a gente esse arcabouço histórico aí, de estamos ainda numa herança de... A única coisa que nos resta é resistir. Né? A gente não tem outra possibilidade. Eu acho que cada respiro nosso e a Covid e também a gestão do COISO deixou isso bem explícita, de que a gente respirar já é resistir. E daí eu queria também propor aqui para a gente continuar debatendo o quanto a nossa vida só é possível a partir da resistência de mulheres pretas, enxergando que o papel das mulheres pretas em territórios onde o Estado vem com violência e não com políticas e direitos e acessos, eles são cruciais ali, determinantes, para proporcionar tanto política pública quanto acesso e direitos naqueles lugares. E daí eu trago aqui um pouquinho
da unidade que a Nilma falou, tem uma fala da Nilma que eu peguei na internet, que ela diz que a mulher negra ela aprendeu a se apoiar mutuamente em outras mulheres. Eu acho que é natural das mulheres negras se importar com as outras mulheres. E daí eu coloco aqui para a gente refletir o quanto só é possível nossa vida hoje a partir desse trabalho que não é valorizado, que não é financeiramente retribuído, mas o papel das mulheres pretas que possibilitam as vidas, né, a partir dessa política que retira de nós esse direito. Não sei se Nilma quer começar a falar um pouco, pode ser? Isso que ela colocou é uma das 3 coisas que eu acho que sinaliza para essa resistência, né? A resistência oficial dos quilombos, né? Assim como a afro-religiosidade é realmente super importante na resistência, porque você pode imaginar que religiões que tão atacadas, tão humilhadas, as pessoas que praticam são marginalizadas. Então, os quilombos, a religião e o trabalho das mulheres negras é realmente uma coisa muito importante, porque não podemos esquecer da questão das ama de leite, ama seca, mucama. Tudo isso fez com que a gente sobrevivesse e existisse até hoje. Então, é super importante a gente ter como a questão da mulher negra como um dos polos, alguns aspectos da resistência maior. Nesse caso, na ida da resistência. Sim, eu acho que tem tudo que você falou da questão do Estado, com o que ele chega, acho que tudo que foi conquistado, desde as... Pode falar favela? Pode falar? Pode? Da favela ao quilombo, tudo na base do ódio, né, que a gente conquistou, né, gente? Tudo é na base da raiva. Escola, tivemos que ir para o pau para conseguir manter a escola lá. Posto de saúde, as que tem no quilombo ou na favela, também foi na briga. O Estado brasileiro não leva a nada, né? É tudo conquistado e com muita luta, né? A gente encerrou agora o mês do Outubro Rosa e a gente tinha que fazer um levantamento, inclusive vale para mim que não fiz. Quem fez a mamografia aqui das mulheres? Então estou sozinha porque tem algumas que eu não fiz. E a gente perguntou para as mulheres quilombolas quem tinha conseguido fazer a mamografia, né? E praticamente nenhuma. E a maioria de nós tudo coordenadora, dona do discurso, né? Mandando todo mundo ir fazer, mas nós que é bom mesmo, ninguém passou perto do lugar para fazer. Então, e aí depois a gente ficou perguntando, mas por que não fez? Porque algumas tinham que deslocar até a capital, não tinha dinheiro para pagar a passagem. Outras tinham que ir para aí, tinha que deixar o filho com alguém, que alguém também já precisava ir também, não tinha. A gente tentou ver se conseguimos fazer o contrário, né? Levar até a comunidade. Aí não pode, porque o equipamento, enfim, tudo é na base da conquista, muito pelo suor mesmo, pelo sangue, na passação de raiva, como a gente fala, né? Porque não vem nada... Então, a gente não espera que o Estado leve algo de bom, porque o Estado ele vai tirar, inclusive é isso, além de não levar, tira o pouco que a gente tem, né? Tira o acesso à água, o acesso à estrada, fecha a escola, porque é muito mais barato você pegar todas as crianças do quilombo e levar para a cidade, do que manter a escola aberta na comunidade, porque só tem 7 crianças. Então, como é que você vai manter uma escola só para 7 crianças, assim? Então, é mais barato, né, ele levar as crianças para a cidade, e aí acontece todo o desenhar que a gente sabe, que é o afastamento daquele local onde ele vive, inclusive da história, né, contando a história da comunidade, entrevistando os griots, as pessoas mais velhas da comunidade. Então, você tem um distanciamento da realidade. Eu acho que uma outra questão, e aí eu acho que se trata da caneta cheia e caneta vazia. Então, com quem é que está, de fato, a caneta cheia? A caneta com tinta. Como essa aqui. Essa aqui tem tinta, embora vocês não vão ver. Acho que tem tinta aqui em algum momento. Mas, enfim,
Essa que está na sacolinha aqui, aqui, ó, boa, está aqui do meu lado, alguém deixou. Então, quem é que está com essa caneta aqui cheia, como essa, novinha, e quem é que está com a caneta vazia? Só está com a caneta na mão, mas não resolve nada. E quem está com a caneta cheia, está a fim de fazer? Está a fim de comprar brigas? Desagradar o centrão? Sei lá, o que é? Acho que são perguntas que a gente precisa fazer. Quem é que está com a caneta cheia e quem é que está com a caneta vazia? Né? E nós que não estamos com a caneta nem cheia nem vazia, né? Estão ali brigando para ver se coloca tinta nenhuma para poder assinar o resto que ainda salva de um processo que a gente vem fazendo a defesa, vem fazendo esse enfrentamento, vem fazendo as resistências durante esse tempo. Então, acho que a gente pensar também nesse contexto de como é que a gente se põe nesse lugar, se impõe, na verdade, né? A gente vai se impondo nesse papel e colocando nossos corpos também, porque aí você na mira, né? Seja na mira das ameaças, seja na mira da bala e seja também na mira das perseguições políticas, né? Que acontecem muito. Então, eu acho que é tudo na base de muita luta e o Estado não vai trazer nada de bom sem muita luta. Obrigada. Nilma, você quer fazer alguma colocação? Não? Eu sempre fico agoniada, porque tem outra mesa, eu sempre fico meio agoniada, porque já começou tarde, aí a gente fica inquieta. Além de que parece que o Jefferson estava tentando conseguir um ingresso para ir para o campo hoje à noite, mas não está conseguindo. Então eu gostaria só de terminar, né? A gente não está terminando, não. Só se quiser falar mais, ainda tem tempo aí. Não, bem, a gente tem há notícias de que a maioria dos transplantes são feitos pelos brancos. Os brancos recebem mais transplantes. E muitos desses transplantes são órgãos de jovens negros que foram assassinados pela polícia. Então, existe uma coisa perversa nessa questão da branquitude, branquidade, racismo, todo esse aspecto que a gente precisa, não dá tempo da gente falar de tudo que a gente gostaria, até porque não dá mesmo. Então, como ela disse que não era para terminar, mas eu vou seguir dizendo que a gente tem proposto, né, que numa alternativa para o neoliberalismo se pensa nos princípios do bem viver, Ubuntu, Florestania, Teco Porã, feminismo decolonial, para uma proposta que em síntese, colocaria não ao consumismo, não à mercantilização da natureza, que inclusive nós somos natureza, os nossos órgãos são comercializados, não mercantilizar os elementos da natureza. Também a gente tem que pensar, sobretudo, não agora, a gente já vem dizendo isso há muito tempo, que a economia tem que ser subordinada à ecologia. É impossível, quando a gente está pensando em termos de Amazônia, dá uma certa impotência da gente saber que é como se você estivesse querendo parar as ondas do oceano. Você vê o grau do desmatamento, a queimada, e ninguém se interessando por eles para sanar isso, porque uma região que tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, tem o rio mais caudaloso do mundo, que tem mais de 6 mil quilômetros de extensão, com o maior arquipélago fluvial do mundo, o maior arquipélago marítimo fluvial do mundo. Nós temos muita coisa do mundo e tem realmente um dos municípios de maior pobreza do mundo também, que é de Altamira. Então, quando a gente pensa esses números tão grandes, a gente fica sentindo uma certa impotência. Mas não cabe a nós desistir. Nós não somos nós não nascemos para isso. Então, como eu gosto de dizer frases, que assim como o Paulo Freire disse, a palavra geradora, eu gosto de frases geradoras. Aí o pessoal vai dizer, tem parágrafos geradores, tem livros geradores.
Então, eu vou dizer mais um, porque realmente para terminar, porque eu acho que já está na hora de terminar. Estou caída ou me levantando, ou estou em pé ou me levantando. Caída só na morte. Aproveitando um pouquinho a deixa aqui que vocês trouxeram, né, eu acho que, trazendo também um pouquinho da palavra do Nego Bispo mais cedo, eu acho que a gente está pautado, quem está com a caneta na mão, com a tinta, está pautado nesses saberes sintéticos, né? E eu acho que falar de território, resistência, falar de meio ambiente, da crise climática, traz um pouco para a gente esse saber orgânico, que é o saber quilombola, que é o saber das mulheres pretas, do quintal da casa, da favela, daquele chá que cura. E o quanto isso não pauta, né? Não está pautando hoje em dia as questões climáticas. Não são pessoas como nós, saberes orgânicos, que estão ali sendo chancelados politicamente e criando novas estruturas, novas soluções para se pensar em territórios, para se pensar nas questões climáticas emergentes. Então, eu acho que isso entra um pouco também da frase que eu vou parafrasear crioulo, né? Meninos mimados não sabem reger a nação. E daí eu trago um pouco essa gestão do cuidado que, para mim, é natural à mulher preta, mas que também entra aí numa questão de estamos cansadas e até quando esse cuidado que permite a vida e permite a vida através das adversidades políticas que trazem para a gente, como que a gente faz isso acontecer? Hoje a gente faz por obrigação, porque a gente olha para o lado, na favela, e a gente fala, não vou deixar meu irmão morrer, não vou deixar isso acontecer com aquele que está do meu lado. E entra nesse coletivismo que é natural e inato a nós, mas que é completamente diferente do desenvolver da branquitude. Então, só talvez aí para a gente encaminhar para os 30 minutos finais, me desculpa, Nilma, pensar um pouco nesse amor como ato político, mas esse amor que aqui hoje, no que a gente vê hoje, ele é desvalorizado, ele é colocado como menor e ele ainda cria uma sobrecarga, né, para a gente, aquele quem cuida de quem cuida, só que ao mesmo tempo é essencial, porque se a gente for pensar nas vidas que temos hoje, nas resistências e nos ganhos que tem hoje, muito se dá nisso, né? É na luta, é na guerra, é no ir lá e fazer briga, mas é o amor, é o cuidado também, né? Então, só para a gente se caminhar para o final aí, pensando quanto mulheres pretas e sobre resistências e territórios, o quanto esse amor de ação, né, esse amor de Xangô com Ogum, assim, de dar o primeiro passo e vai lá, e na guerra mesmo resolve, mas resolve mesmo, consegue escola para criança, consegue a luz, tem água para beber, enfim, o quanto é essencial e emergente, infelizmente, e o quanto isso vem também desse saber aí que ele não é orgânico, né? Ele vem de um saber sintético. Então, eu queria só colocar aqui para a gente falar mais umas palavrinhas até direcionar para o final. Tem mais meia horinha, me desculpa, Nilma. É porque eu esqueci de falar uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que é a questão desse interpenetração da questão de raça, classe e gênero, no mínimo, né? Porque, na verdade, tudo está interligado, tudo está em movimento. Mas eu ficava me indagando, digo, mas tem umas paradas gays em São Paulo que são imensas, e como é que o movimento negro não consegue fazer uma caminhada tão grande, né? Por que eles conseguem? E depois também algumas coisas me inquietavam, e depois eu fiquei descobrindo que... E, claro, nessa questão da tal pirâmide social, as mulheres estão em todo o perfil da pirâmide. As mulheres brancas, sobretudo. As mulheres brancas estão em todo o perfil da pirâmide. Até porque os homens brancos, que são os hegemônicos, eles têm as mulheres, as filhas, e são os donos do capital. Também a questão da LGBTQIA+, mais N, também tem todo mundo, ou seja, metade da população mundial é mulher. Mundial. Então, 4 bilhões de mulheres no mundo. E a LGBT também tem toda a estrutura da sociedade e no mundo inteiro. Eu soube aqui que nós já tivemos até um presidente que era LGBT. Ele era gay, LG, ele era G. Né? E ele tinha um pseudônimo de Marlene, parece que é o pseudônimo dele. Então, já teve, ou seja, eles conseguem isso. E nós,
como não somos a maioria da população mundial, temos mais dificuldade, além do que introjetamos a questão da inferioridade racial, temos que lidar com a ideologia da democracia racial, que não existe, mas para muita população negra existe, e o movimento negro não é ainda representante dessa população. Por mais que nós tenhamos 120 milhões de brasileiros, o movimento negro é muito pequeno e é muito covarde, como disse a Selma pedindo aqui para o Malcolm X baixar. Mas vocês sabem que o Malcolm X foi assassinado por um negro, né? Então, nós temos as nossas, como é que diz? Bala trocada, não, tem o fogo amigo, né? Então, nós sabemos que muitos dos nossos companheiros negros são contra o que a gente está dizendo. Então, nós temos que batalhar não só contra os brancos, que incentivam alguns negros a isso. O tal cara da Palmares era um exemplo, aquele outro Holiday lá de São Paulo também é outro exemplo. Esses exemplos mais clássicos. Então, nós temos que lutar contra muita coisa, contra nós, contra o que a gente introjetou de inferioridade, e tem que lutar contra os racistas, lutar contra o nosso povo. Então, é muita luta, né? Então, a gente vai ter que continuar com a questão da pessoa, a juventude negra, mas também o mundo mudou. A juventude hoje não é a mesma que era a nossa. A rede social hoje tem uma outra função. Nós ainda estávamos compreendendo como era lutar, daí vem outra onde a gente tem que achar o caminho das pedras e aqueles poltrinhos, cavalinhos de Troia, afro-negra Troia, cavalinhos pretos de Troia, para poder achar o nosso caminho e conseguir realmente fazer uma coisa como a Selma. Eu também sinto falta aqui. A gente precisa ser mais contundente. Eu li Malcolm X quando eu era jovem, eu tinha um livro que tem cheio de frases dele, mas ele é isso, ele virou muçulmano, ele foi assassinado por outro negro, o Luther King tem as suas histórias lá, né, mas ele realmente foi o cara que mobilizou. O Mandela, o pessoal diz que ele traiu, depois, quando a gente vê o negócio, tipo, o Mandela fez, quando ele saiu, depois ele se entregou e acabou não beneficiando o pessoal da África do Sul. Está com a mesma coisa, como está, não a mesmíssima coisa, mas está parecido como estava antes. Os brancos aqui, os indianos aqui no meio e a negrada toda fodida lá na África do Sul, está a mesma coisa. Então, o que nós temos que fazer, parece, acho que o professor Anderson Flor do Nascimento estava lendo uma africana sobre o sul Somé, e ela fala de que o axé é o espírito todo, né? Nosso espírito é o todo, e que também a gente não morre, que a gente só vai passando. Então, fazer expandir esse espírito, esse axé, não esse axé super religioso, né? Eu, por exemplo, sou ateia, não é ateia graças a Deus, não é ateia mesmo. Então a gente expandir essas questões para fazer contágio e realmente convencer a população negra a ir para a luta, porque o movimento negro, ele parece que hesita, parece que ele está mais propenso a ir convencer o branco a não discriminar do que ir buscar o negro para ele entrar na luta. Eu acho que nós temos que dar um jeito de fazer, pelo menos, a torcida do Flamengo ser negra, a urubuzada ser mais, a urubuzada ser mais ativa. Porque vocês sabem que no Brasil só vai mudar alguma coisa se tiver acabou o futebol, vai ter uma revolta. E acabou a cachaça, vai ter revolta mesmo. Eu acho que tem a questão de quem cuida, né? Como você falou, Gisele. Se a gente for fazer um retrospecto aqui rápido, teve aquele assassinato de 5 jovens, né, que levaram mais de 111 tiros no carro. E a mãe de um deles, ela definhou, né? Ela acabou em depressão, a mãe de um dos jovens que foram assassinados, e ela veio a óbito. E aí a gente pergunta quem é que cuida dessas pessoas. Quem é que cuida de Dona Ruth Fiuza? Quem é que cuida de Mônica Cunha? Quem é que cuidou de Dona Bernadette? Quem é que cuida dessas dores? Porque eu acredito que tem uma cicatriz no nosso corpo
né, desde antes, e que ela toda hora ela abre. Não tem quando a gente tem uma ferida ou alguma coisa que, sei lá, você machuca um dedo, aí tudo, parece que de propósito, você vai abrir a porta bate em cima. Você vai, tudo acontece ali naquele lugar que não era para acontecer. Então, eu acredito nas feridas que elas não são fechadas. E a gente tem essa ferida, e com ela, eu acho, e com isso, acho que a gente ficou, talvez, meio ásperos com a questão do amor em si. Não vou, né, romantizar tudo aqui, porque acho que não se trata só disso. Mas, e dessa busca também do que é, né, esse bem viver, ou o que a gente entende por bem viver, o que a gente compreende por isso, porque talvez, eu não sou mãe, mas talvez para uma mãe de um jovem preta que seu filho vai e volte em segurança em casa, né? Vai e volta para a escola em segurança. Ou que seu filho tenha algo para se alimentar numa das refeições, ou que consiga ir para uma universidade, ou que não, ou que, né, que continue trabalhando lá na roça. Então, acho que depende do que a gente entende. Numa sociedade que a gente tem que conquistar tudo na base da luta, é isso, né? Ninguém consegue ficar guerreando o tempo todo. Eu sempre digo que a gente não é Xena, né? Que é aquela mulher lá, amazona, que lutava o tempo todo. Ninguém quer ser a Xena, ninguém quer lutar o tempo todo, né? Isso cansa, né? Cansa. E esse negócio, às vezes as pessoas, nossa, é muito no aniversário, alguma coisa, né? Ai, parabéns, Manu, essa guerreira. Só sabe dar esse adjetivo para a gente. Guerreira, mulher forte. Não. Às vezes a gente chega no travesseiro da gente e desaba a chorar. Aqui está todo mundo plena. Mas o travesseiro da gente é que sabe como é que a gente resolve as coisas, né? Das nossas inseguranças. E que a gente não é obrigada a ser forte o tempo todo, não tem que guerrear o tempo todo, porque guerrear também cansa. E a gente tem que ter o direito de cair, sim. O direito de chorar, sim. E isso não pode significar fraqueza, né? Pelo contrário. Acho que a gente precisa dar um passo. Eu sempre digo que, às vezes, a gente vai caminhando muito rápido. E aí você deixa pessoas ou coisa para trás. E depois você tem que voltar para buscar, né? Então, você vai e a gente volta para buscar. É assim, né? A gente tenta nessas relações coletivas com que a gente está vivendo. E dentro desse processo, eu acho que é isso. Eu acredito que o Estado brasileiro, ele trabalha, faz hora extra, né? Ele trabalha 25 horas de como é que atormenta o nosso dia no dia seguinte. Faz hora extra. Os caras parecem que faz MBA lá em Harvard para infernizar as nossas vidas. E isso é patrocinado, né? Isso é um patrocínio, seja o Pacto da Branquitude, seja o patrocínio o racismo, ele é patrocinado. Então, eu não sei se dá para a gente construir essa. Eu prefiro ir na utopia e loucura e cuidar da loucura, quando eu falo, é cuidar, inclusive, do nosso adoecimento, porque nós estamos todas, todes e todos doentes. Né? Aqui, se for fazer, não passa ninguém aqui, né? De tudo. Da diabetes ao colesterol, do que tem que estar acompanhado do psicólogo, olha que se não já estiver no método psiquiatra, para poder porque é isso, você tem que estar, todo dia é uma batalha, assim, e não para, é 24 horas. Se a gente for olhar, nós somos testadas o dia todo, né? Desde de um trânsito ou de um olhar esquisito dentro de uma loja ou em algum lugar. Então, assim, nossos corpos é o tempo todo. Então, isso também acho que vai colocando a gente no estado. E aí, para nós, mulheres negras em especial, tem algumas palavrinhas, quando a gente não tenta, né, veste a capa, nós somos arrogantes, metidas, petulantes, nariz em pé. É tudo assim, né? É como se a gente não pode olhar de igual para igual, nem responder de igual para igual, porque aí a gente já vira arrogante, metida e outras palavrinhas mais que nos dão. Então, esse processo é um processo, eu acredito, na reconstrução de que não tem receita.
Acho que é isso. A gente vamos vivendo e é esse viver que às vezes me preocupa, né? Da forma que a gente está vivendo e o que é colocado todos os dias como empecilhos para a gente continuar vivendo. Eu vou fazer, então, agora 3 perguntas aqui, mas só uma é para as duas responder. Então, vou começar com a Selma, que já estava com a palavra. Como que está, agora pensando no território, né? Como que está a articulação com o atual governo para a titulação das terras quilombolas? Eu vou me conter a ser uma pessoa educada, porque eu não quero que amanhã esteja a lista no Diário Oficial da turma quilombola exonerada e dizer que a culpa é minha. Deixa eu pensar o que eu respondo para amanhã não ter ninguém no Diário Oficial exonerado. Gente, eu acho que tem 10 meses de governo. Acho que essa lua de mel ela já tem que ir para o fim, para os finalmente. Porque não é possível a lua de mel durar 10 meses. Acho que tem muita responsabilidade nossa de fazer as pontuações necessárias, mas não está funcionando. Não está funcionando. Vamos esperar o 20 de novembro, o fatídico 20 de novembro, porque todo mundo só lembra de fazer algo no 20 de novembro, para ver o que é, de fato, o que o governo vai apresentar. Já foi apresentado alguns territórios que vão ter os relatórios publicados, e há uma preocupação, porque toda vez que esses relatórios são publicados, automaticamente começa a perseguição lá, né, que já acontece e foi assim que Dona Bernadette foi assassinada, né? 2 meses antes do assassinato dela, os fazendeiros começaram a receber notificações. E esse processo da notificação, o processo de construir o relatório, que é o mais perigoso para quem é liderança nos seus territórios, né? E aí precisa ter esse cuidado. Da forma com que tem a preocupação de apresentar, precisa ter... tem algumas coisas equivocadas, eu acho. Anunciar que vai titular 300 territórios até 2026, isso é reacender uma chama, que a gente sabe que o governo não tem condições de fazer isso. O governo precisa ter orçamento, essa é a verdade. Mas esses dias o professor Hélio falou uma coisa lá em São Paulo, que aquilo ficou na minha cabeça martelando. Eu até anotei aqui, dessas frases aí, né, que a gente escuta. Anotei, e agora a frase vai sumir aqui da minha frente. Mas o professor Hélio falou alguma coisa sobre que o governo só não titula porque não quer, porque é alguma coisa assim, eu não vou achar aqui agora. Mas ele falou alguma coisa assim, o governo só não titula porque não quer, porque orçamento tem. Porque se o ministro da Justiça vai para a Bahia anunciar 20 milhões para comprar arma e para potencializar a polícia, 20 milhões a gente paga picadinha no Mato Grosso do Sul, a gente paga 20 milhões a gente paga paiol de telha no Paraná, e com 20 milhões a gente titulava aí uns 5 ou 6 territórios complicadinhos. Então, não tem dinheiro para nós, não tem orçamento para nós, mas tem para o que é para o governo. Então, eu acho que esperar o que é que o governo, e o que o governo entende, porque não tem uma questão que estão decidindo sem consultar, né, continuam os modos operantes. Isso é muito complicado, porque acabam decidindo coisas que não necessariamente é o que a gente quer. Então, mas eu ainda quero manter minha chama petista, vermelha, eu sou uma pessoa muito pessimista. Então, eu quero acreditar que nesse 20 de novembro vem algo diferente que a gente não esteja esperando. Espero que por bem, porque não dá para continuar fazendo anúncios de publicações de territórios e as pessoas sendo assassinadas, porque a pergunta que eu falei, se vão continuar matando as pessoas, quem é que vai ficar em cima desse território quando vier a titulação? Titulação que demora 20 anos. Não tem titulação, está tudo lento, tudo parado. Então, vamos ver como é que está. E tem algumas, aí, que você não perguntou, mas eu vou falar, alguns bois na sala, que é a questão de Alcântara. O governo brasileiro tem que responder, não dá para ficar enrolando mais. A questão de Rio dos Macacos. O governo vai comprar essa briga com essa turma aí dos militares, defesa, exército, aeronáutica e tudo mais, né? Então, a gente precisa saber o que de fato, porque anunciar que vai fazer algo, sendo que não tem dinheiro, quem sabe que não tem dinheiro, não tem boa vontade para fazer, isso é colocar nosso povo ainda mais em risco. E acredito que a gente espera espero eu que a partir de 2024 a situação muda, porque da forma que está, não dá.
É muito blá, blá, blá e pouca coisa na prática. Obrigada, a gente te protege. Qualquer coisa a gente assina abaixo dos Eu assinados. não disse tá? nada do que eu disse. Agora, para Nilma, a pergunta que o pessoal trouxe é como que o tema do racismo ambiental foi sendo desenvolvido pelo movimento de mulheres negras? Bem, você sabe que quase tudo no Brasil a gente imita, né? Então, racismo ambiental, racismo institucional, tudo isso vem dos Estados Unidos, né? Não é o dia que a gente imita tudo, mas um bocado, né? Então, nessa questão do racismo ambiental, como por exemplo, a Amazônia é muito vista como floresta, e floresta não é um amontoado de árvore, floresta é um conjunto de coisas que está interligado, tem insetos, vamos dizer, zoológicos, fungo, rios, igarapés. Eu, inclusive, estava pensando de como seria o nosso sangue afro-negro, amazônico, e tinha pensado, bem, os indígenas devem ter um sangue parecido com o tucupi. Vocês talvez não conheçam o tucupi, mas o tucupi é um negócio muito interessante. O nosso talvez seja o açaí, o nosso sangue, nós vamos ligar pelo açaí. Mas, então, a questão do racismo ambiental, a gente sabe que tudo que acontece no meio ambiente, os efeitos negativos são pagos por quem não causou. Então, os alagamentos, a gente sabe que o que está acontecendo mais agora, atualmente, tem a ver com o El Niño, o Laninha, porque, na verdade, sempre teve mudança climática, já teve a era do gelo, já teve um monte de coisa. E, atualmente, o que o pessoal fala é que está acelerando, e acelera, às vezes, por uma ação humana, que é justamente, no caso da Amazônia, essa questão do agronegócio, as queimadas, as derrubadas. E o agronegócio tem muito a ver com isso, né? Então, os efeitos são sofridos pelos quem não causou, né? Então, a questão, por exemplo, nossa organização, como ela trabalha com a questão da adaptação, o plano de adaptação e a questão da adaptação climática e também a mitigação climática, né? E também a resiliência, né? Que são a nossa organização faz parte é cadastrada há muitos anos no CNEA, né, que é o Cadastro de Organizações Ambientais. Então, a gente vem trabalhando nessa questão a gente não consegue entender como é que a gente poderia criar coisas provisórias para umas coisas que são meio permanentes. Os alagamentos, por exemplo. É necessário que haja coisas estruturais, mas nunca, como a Selma diz, nunca tem dinheiro para isso, né? E quando a gente pensa quando a Selma falou aí nessa questão da titulação, do pagamento do dinheiro, dói a gente imaginar que essas terras que ele vai pagar são griladas. Quer dizer, a gente vai pagar para os caras que grilaram a terra, parece o tempo da escravidão, tem que indenizar o escravizador. Quando a gente trabalhou como escravizado, não ganhou FGTS, eles pagam o escravizador. Essa questão de pagar essas terras que são griladas é um absurdo, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que dói na alma. Na alma não, no espírito não, no axé, entendeu? Que a gente que é o dinheiro para dar para os caras que eles grilaram, eles não tinham terra, entendeu? Então, é uma coisa horrível. Então, a gente trabalha nessa questão do grupo de adaptação climática. Eu não sei se tem alguém aqui. A Mari, né? A Mari que está ali, que também trabalha na adaptação climática. Também a gente pensa nessa questão da mitigação, né? Que a adaptação, por incrível que pareça, já está alagado. Todo ano alaga, o que fazer com alagamentos maiores? Para onde leva esse pessoal? Vai para as escolas? Caiu um barranco, derrubou 10 mil casas e morreu não sei quanto. Todo ano praticamente acontece a mesma coisa. E isso é uma adaptação. Eu não gosto muito desse termo. Então, a gente tem trabalhado um pouco nessa questão do racismo ambiental nesse viés. Nilma, mas agora, como eu vou terminar mesmo? Então, antes de terminar, só mais uma perguntinha aqui. Perguntaram será que o movimento negro precisa entender a própria diversidade para estar mais unido na luta? Daí você pode... diversidade? A própria diversidade para estar mais unidos na luta. O movimento negro precisa entender. Pode responder e depois seguir para a sua finalização. Nós já estamos mergulhados na diversidade desde sempre.
A questão é que a branquitude, a branquidade, ela é muito forte, ela tem a mídia, ela tem as igrejas. As igrejas, eu gostei, uma vez eu estava aqui no Rio de Janeiro, me lembro que eu até estava a Jurema, eu acho, nessa mesa. Eu fui dizer que o Jesus Cristo era baixinho, tinha cabelo pichain, que disseram que ele não era negro. O cara que estava na mesa, ele só voltou a me bater, porque ele achou uma blasfêmia. Eu disse, mas não era nem blasfêmia, já era blasmacho, porque do jeito que ele falou foi uma coisa horrível. Não podem nem pensar que Jesus Cristo era baixinho, tinha cabelo pichain. Então eles têm tudo, eles têm a mídia, eles são hegemônicos na educação, em tudo. Então, por isso que eu estou te falando dessa questão dos cavalinhos de Troia. Né? E eu não queria sair daqui sem dizer uma coisa que eu lembrei da uma colega minha, que fala dessa questão da solidão da mulher negra. Claro que não são solitárias as mulheres negras que estão aqui, né? Esses pedaços de pessoas aqui, mas ela era uma pessoa que sofria de solidão, aquele negócio de solidão das mulheres negras, porque o homem negro, ele prefere as louras, vocês sabem, né? E claro que isso já é uma decorrência do racismo, é uma consequência, não é a causa, mas é uma consequência. Então, eles preferem a loura. E a gente tinha uma tese, alguém tinha uma tese que eu transcrevi no meu livro, que os homens têm mais facilidade de ter mulheres brancas do que as mulheres negras terem homens brancos. E qual era a causa disso? Segundo lá o estudo do cara, porque quem vai criar os filhos, se tiverem, são as mulheres brancas. Então, ela é criada no seio dos valores brancos, esse que a gente falou aqui da branquidade, que é mais honesta, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Então, essa tese. Então, a solidão, no caso, estávamos falando da solidão da mulher negra, e nós estávamos ensaiando uma peça, e a gente estava falando, chegou alguém e eu disse assim mesmo, não, mas porque fulano parece ser mais... Dizem que os negros, mulher negra parece hiena, que hiena é um dos animais que come carniça também, que vive predando, é feio, muito feia a hiena. Ela come merda, ri e transa uma vez por ano. E a minha colega disse, puxa, mas a hiena está melhor do que eu, porque eu estou há 4 anos sem transar. E eu me lembro, porque essa era a questão da mulher negra, né? A hiena era melhor do que isso. E a última coisa que eu queria dizer aqui é que eu queria registrar, que depois que eu tonalizei meu cabelo de azul, eu fui melhor tratada pelos brancos. Os brancos me tratam melhor, então eu aconselho para pessoas negras que possam tonalizar, que pode melhorar, pintem o cabelo de azul que dá certo. Obrigada, Nil. Mas se foi sua fala final? Foi. Então, obrigada, parabéns. E agora eu passo para a Selma dar sua fala final. Eu acho que é, mais uma vez, agradecer. Acho que seria, eu estava pensando aqui pela manhã, né, como seria interessante se a gente conseguisse fazer um evento como... Por favor, eu repito, eu vou agradecer pela Selma, eu já me esqueci de agradecer várias vezes. Ela vai agradecer de novo, ouçam o agradecimento dela, sintam como meu o agradecimento que ela já fez. Um espaço desse na COP, né, na COP 28, essa construção também, porque acho que é disso também que estamos falando, né, não tem como a gente... desgarrar o processo, inclusive preparando para a COP que vai ser na terra de Dona Nilma, né? Que é a COP 30, né? Que não sendo no Brasil não significa que vai ser mais fácil, mas a gente vai ter que fazer muitas lutas, inclusive já estamos tendo que fazer várias lutas para poder participar desse espaço. Então, acho que essas rodas de conversa, esses seminários, seja lá o nome que a gente dá, é importante, inclusive, para a gente ir afinando e também e percebendo o tanto de gente preta que está debatendo essa questão climática, que é um debate que a gente sempre fez, talvez não com tantos holofotes que é necessário, mas a gente sempre ou teve na base ou também teve estudando, ou estava estudando, né? Então a gente pensar nesse momento. Acho que depois acho que agradecer mais uma vez o convite. Eu e Dona Nilma agradecemos pelo convite. Eu quero aqui carinhosamente saudar a Lúcia Xavier, que está aqui desde cedo, ouvindo a gente. Bianca Santana, eu não estou vendo ela por aqui.
aqui, Bianca Santana, que vai falar daqui a pouco. Mas eu também quero, acho que dentro dessa questão da luta antirracista, eu queria que a gente desse a salva de palmas muito calorosa para Mari Belmonte, porque ontem a gente lançou um material muito importante em São Paulo, que eu acho que a contribuição das pessoas brancas antirracistas é exatamente ampliar nossos lugares de vozes. E viu, Mário, o que você fez ontem foi foda demais. Não pode falar que tem criança chegando. Foi muito importante. Não tinha visto que tinha criança, desculpa. Foi muito importante para a gente poder continuar nesse debate. E vários de nós estamos debruçando de nossas entidades a continuar nesse debate. Então, agradecer Gisele pela mediação, o Thales, a Manu, todo o time, obrigada. Obrigada, pessoal da técnica, obrigada, viu, Diogo, desculpa pelos bolos. As meninas ali da recepção, viu, as bonitas ali, que não estão prestando atenção no que a gente está falando, mas tudo bem. A galera da comunicação, agradecer a todo mundo, porque acho que sem vocês esse evento aqui não aconteceria. Eu não estou vendo o Jefferson também. Então, acho que é importante a gente estar nesse espaço e construindo. E, por fim, depois dos agradecimentos, eu trouxe aqui alguns livros, e eu não posso voltar para casa com eles porque deu excesso de peso, mas eu não vou dar eles para vocês, óbvio. Está aqui, custa R$ 45,00, Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. Tem um Pix aqui que já vai junto com o livro. Quem tiver interesse de comprar, por favor, desde que não atrapalhe a mesa da Bianca, a gente pode conversar, inclusive, depois, que fica melhor, para a gente não atrasar mais do que já atrasamos. E agradecer mais uma vez o espaço e o debate. A gente segue nas trincheiras, porque nada para nós foi fácil e não vai ser agora, né, dona Nilma? Que vai ser fácil. Agora mesmo é que não será, porque a gente não vai dar um passo para trás. E aí, para continuar dando esses passos, muitos desafios a gente vai encontrar. Obrigada, pessoal. Porque os agradecimentos dela apareceu lá, a Bianca e a Lúcia. Eu também queria agradecer para esse pessoal que ela falou. E também lembrar que a Lívia Sovi, que está aqui, ela diz que aqui ninguém é branco. Acho que só ela. Aqui ninguém é branco. Ela vai dizer, nem ela, mas a Mari, né? As pessoas ficavam pensando, são aliadas brancas, aliadas sinceras, porque tem os aliados que a gente não confia. Não confia em todos os brancos, hein? Bom, gente, queria só agradecer a participação de todo mundo, agradecer também Selma e Nilma pela mesa. Tem lutas, gente, que é uma gratidão lutar. Tipo, hoje aqui, para mim, foi uma honra, obrigada. Lutas assim, pode me convidar sempre que eu topo, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima mesa. Obrigada.